Boa noite. Obrigado, pastor Marco, pelo convite, ao meu filho por me hospedar e aos irmãos por me receberem também nesse final de semana para esses momentos especiais aqui nesta igreja. Há muitos anos, numa grande cidade norte-americana, um jovem homem de negócios andava muito cansado, muito estressado. Trabalhava no escritório, muitos compromissos, muita correria na vida. Foi aconselhado a tirar uma licença de 2 semanas para descansar. E ele aceitou o conselho e resolveu passar 2 semanas sozinho numa praia. Não era época de veraneio, precisava ficar sozinho com a natureza. E ele escolheu uma praia, Key West, e para lá ele foi. Alugou um apartamento, ficou 2 semanas ali. E como parte da rotina diária, ele gostava de caminhar à beira-mar. Como eu disse, não estava o tempo para banho, ele andava agasalhado, com calça, com tênis, um casaco. E um certo dia, andando pela praia, ele olhou assim e viu que parecia haver uma trilha esburacada que levava a um lugar elevado num morro, bem do lado da praia. Curioso, como tinha tempo, resolveu subir aquela trilha. E ele começou a subir. De repente, lá no alto, ele olhou assim, um pouco do lado, e ele viu um buraco, parecia um ninho, e cheio de ovos, mas eram ovos de barro, de vários tamanhos. O menorzinho, tamanho de um grão de ervilha. O maior, era maior que uma bolinha de ping-pong. Ele achou interessante, um ninho com ovos de barro, quem será que colocou isso aqui? E ele resolveu pegar os ovinhos todos, eram 24. Pegou, colocou no bolso do casaco, foi até o mais em cima, olhou a paisagem, desceu, continuou a caminhar. De repente, lá num trecho do mar, havia madeira boiando, uns pauzinhos boiando. Teve uma ideia. Pegou alguns daqueles ovinhos e jogou para tentar acertar nas madeiras que boiavam. Caminhou mais um pouco, no lugar o mar parecia estar um pouco mais calmo, ele jogou os outros ovinhos para quicarem, ver quantas quicadas dava na água. E assim jogou fora todos os ovinhos. Ele ficou 2 semanas, como eu mencionei, na praia, e foram uma bênção. Ele realmente pôde desestressar, estava refeito, voltou para a cidade grande, para o seu trabalho, e a sua vida continuou normalmente. Mas quando ele chegou de viagem, ao separar a roupa suja para mandar lavar, ele tomou o casaco e ao examinar os bolsos, ele percebeu que lá num cantinho do bolso tinha ficado o menor dos ovinhos de barro, do tamanho de grande ervilha. Ele colocou na mão, olhou, lembrou com alegria daquele dia gostoso na praia, e disse, eu vou guardar esse negócio aqui. E lá no seu guarda-roupa tinha uma caixa com quinquilharias, com bugiganga, que se ele guardava, colocou aquele ovinho lá também, como lembrança daquelas 2 semanas na praia. O tempo passou, semana, mês, meses. Muitos meses depois, ele estava um dia no escritório e um dos seus melhores amigos chamava-se Bert. O nome dele era Gary e o amigo era Bert. E o Bert tinha um passatempo. O rapaz gostava de pesquisar e saber tudo que pudesse sobre piratas. E um dia, na tarde, conversando o Gary com o Bert disse, olha, eu descobri recentemente que os piratas, quando vinham para o nosso país, para a nossa costa, escondiam tesouros ali em Key West, e naquela região. E sabe como faziam? Eles pegavam as pérolas, diamantes, rubis, safiras, envolviam em barro, faziam um buraco na costa, como se fosse um ninho, e colocavam ali os ovinhos de barro. E o Gary pensou, mas será? Lembrou que tinha um ovinho guardado em casa. Olhou para o relógio, ainda faltava um tempo para acabar o expediente. Deu uma vontade muito grande de correr até a sua casa e examinar. Finalmente, acabou o expediente, ele correu para casa, abriu a porta, disparou para o seu guarda-roupa, abriu o guarda-roupa, achou a caixinha de quinquilharias, olhou assim, catou, achou o ovinho pequenininho. Pegou uma faca e ele
tentou forçar para tirar, para abrir, para quebrar, e saiu uma lasca de barro, e dentro um bonito diamante azulado. E ele lembrou dos outros 23 que ele tinha jogado fora. Ele podia ser um homem muito rico, porque havia umas pedras muito grandes. Podia ser muito, muito rico. Ele havia tido uma grande riqueza em suas mãos, mas ele não percebeu isso e jogou tudo fora. Você tem em suas mãos, quem sabe aqui agora e na sua casa, uma riqueza muito maior, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus enriquece sua vida, muda você aqui, enquanto aqui estamos, e pode mudar você para toda a eternidade, se a gente atentar para isso aqui. Alguns acham que papel aceita tudo, que esse é um livro como os outros, não dão valor. E alguns de nós temos em casa várias Bíblias, mas quando foi que lemos a última vez? Quando foi que estudamos? Quem sabe não damos muito valor também. E nessa Semana Santa, nós estamos estudando a respeito da Palavra de Deus, o ponto principal que é a respeito de Jesus. O Brasil é o país mais católico do mundo. O Brasil é o país mais espírita do mundo. E o Brasil é o país mais adventista do mundo também. Os adventistas, nesse final de semana, estão celebrando, recordando, de modo missionário, evangelístico, o que Jesus fez por nós há quase 2000 anos. Quem foi Jesus? Se alguém perguntar para você quem foi Jesus, quem é Jesus, qual seria a sua resposta? E eu quero nessa noite começar com essa pergunta, e convido você a abrir o Evangelho de João. Você sabe que nós temos na Bíblia 4 pequenos livros, que chamamos de Evangelhos. Os 4 contam a vida de Jesus, de modo resumido, e especialmente contam a respeito da sua morte por nós. Mas o Evangelho de João, ele começa falando sobre Jesus, mas não começa com o seu nascimento. O livro de Lucas e de Mateus começa com Jesus, seu nascimento, mas João não. João vai lá para trás, e ele começa a falar da eternidade, quem era Jesus na eternidade. A Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em alemão, nem em espanhol. Ela foi escrita basicamente o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Agora, aqui foi escrito em grego. E João usou uma palavra para descrever Jesus. Jesus é chamado por muitos nomes na Bíblia, mas João usou aqui no grego a palavra logos. E na tradução para a nossa língua, os tradutores colocam a palavra verbo. Pode ser também palavra. Algumas Bíblias trazem palavra. Esse é um dos nomes de Jesus para diferenciá-lo de Deus o Pai. Então João começou assim, falando eternado no passado. João 1. No princípio era o verbo. Ele não diz no princípio surgiu o verbo, nasceu o verbo, apareceu o verbo. No princípio esse verbo já existia. E o verbo ele estava com Deus. Aqui é Deus Pai. Então o verbo, que é Jesus, estava com Deus Pai desde o início. E o verbo também era Deus, ele também era divino. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é apontado como sendo o Criador. Não existe nada nos céus ou na terra que não tenha sido criado por Jesus. Não há nada no céu ou na terra que apenas Deus o Pai tenha criado. Tudo que existe foi criado por Jesus. Ele é antes de todas as coisas. E tudo subsiste também, permanece por causa do seu poder. Bem, Jesus é o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Eu quero pensar num aspecto apenas da criação. O universo.
Talvez em toda a criação o que mais impacta nós seres humanos é o universo, é o tamanho do universo. Porque nenhum cientista, apesar de toda a ciência, toda a modernidade, toda a pesquisa, nenhum cientista sabe qual é o tamanho do universo. E se você pegar livros de ciências de há um século, lá vai dar um tamanho. Mas se você pegar um livro 10 anos depois, vai dar um outro tamanho que é maior. Se pular mais 10 anos, vai dar outro tamanho que é maior. E assim, quanto mais construímos geringonças e máquinas para ir mais longe, enxergar mais longe, nós ficamos aprendendo mais sobre o universo. E tanto que é que hoje os cientistas, eles estão assim meio ressabiados e quase não dão mais o tamanho do universo. Porque eles sabem, se derem um número, logo, logo, ele vai estar superado. Mas, de um modo geral, se acredita que o universo tenha pelo menos de 100 a 200 bilhões de galáxias. A Via Láctea, onde estamos, é uma. Cada galáxia tem cerca de 500 bilhões de sóis. Cada sol tem à sua volta planetas, assim como o nosso Sol tem planetas também à sua volta. O nosso Sol tem 8 planetas. Alguns sóis têm menos, outros têm mais. E é interessante que alguns planetas também têm luas. A Terra tem uma lua. Mas Júpiter tem 63 luas. Veja, você está calculando tudo aí? Você aprendeu na escola básica ou primária que o nosso Sol é uma estrela de que grandeza? Quinta categoria. Maiores que o Sol, nós temos estrelas de quarta grandeza, de terceira, de segunda e de primeira grandeza. O nosso Sol é uma estrelinha michuruca no tamanho do universo. É um grão de areia, comparado com outros sóis e outras estrelas. Ele só parece grande porque está muito mais perto da Terra do que os outros todos. Mas ele é muito pequenininho. Apesar de ser pequenininho, se o nosso Sol fosse uma bola oca, dentro dele caberiam 1 milhão de planetas Terra. O Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E há muitos anos, os cientistas descobriram, por exemplo, uma das grandes estrelas, tem uma estrela chamada LBV 1806-20, quase igual placa de carro. E essa estrela brilha 40 milhões de vezes mais que o nosso Solzinho. Você não consegue olhar para o nosso Sol a não ser poucos segundos, senão você fica cego. Agora, que tal uma estrela brilhando 40 milhões de vezes mais que o nosso Sol? O nosso Sol é a estrela mais perto da Terra, nós giramos ao redor dele. Mas se você quisesse fazer uma viagem daqui da Terra até o nosso Sol, que é a estrela mais perto, no avião comercial que voa mais rápido, a 900 por hora, um grande avião, e você embarcasse hoje num aeroporto, talvez de Guarulhos aqui, tivesse um voo para o Sol, você embarca hoje e você chega no Sol a 900 por hora daqui a 26 anos. Estrelinha mais perto da gente. Uma das maiores estrelas do universo que nós conseguimos descobrir e medir com os equipamentos que nós temos, chama-se Canis Majoris, ou Cão Maior. Ela era até há pouco tempo tida como a maior estrela que nós conhecíamos. Hoje ela está em terceiro lugar, já tem 2 na frente dela. Mas eu vou ficar com a Canis Majoris. A Canis Majoris é tão grande, tão grande, tão grande, que se você estivesse nesse momento nela, e pudesse dar uma única volta nela a 1000 por hora. É mais qualquer avião comercial do mundo voa, a 1000 por hora. Você embarca neste avião agora, e começa a sua voltinha, e você vai completar essa volta daqui a 1100 anos. Na linguagem adventista, você entra agora nesse voo, acontece eventos finais, segunda vinda de Jesus, todo milênio, a terceira vinda de Jesus, e você não deu uma única voltinha nessa estrela. Meus amados, como foi que tudo isso surgiu? Na primeira folha da Bíblia disse Deus, haja e houve.
Hebreus 11, verso 3, diz assim: os mundos foram feitos pela palavra de Deus. E Salmo 33 diz: ele falou e tudo se fez. E esse ele foi Jesus. Jesus é o criador de todo o universo nos céus e na terra. Tudo foi criado por Jesus. Portanto, não pense em Jesus apenas como um ser humano, que começou a sua vida lá numa manjedoura em Belém. Jesus, ele é eterno. E foi ele o criador dos céus e da terra, como disse João. Mas agora, ainda em João, no capítulo 1, tem mais uma informação que está no verso 14. Diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus não era como nós, não tinha carne, ossos, pele, sangue, porque ele era Deus. Mas para nos salvar, ele fez um plano, e segundo esse plano, ele um dia veio e tornou-se um de nós. E os evangelhos contam como ele nasceu da Virgem Maria, como foi a sua vida, o seu ministério, e assim por diante. Bem, a passagem bíblica mais conhecida e mais amada pelos cristãos, provavelmente seja João 3,16, que você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, tanto, que deu o seu Filho, unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era uma quinta-feira à noite, e Jesus se encontrava no jardim do Getsêmani. Esse jardim ficava no sopé do Monte das Oliveiras. Era o lugar preferido de oração de Jesus. Ele muitas vezes estivera ali, algumas delas sozinho, outras com os seus discípulos. Jesus estava com 33 anos. Já havia vivido a sua vida até aquele momento sem nunca pecar. Ele nunca pecou por palavras, por atos, por pensamentos, por escolhas erradas. Jesus já havia curado milhares de pessoas pelas aldeias e cidades por onde havia passado. Ele havia revelado Deus aos homens e mostrado que Deus, nosso Pai, é um Deus de amor, que nos trata como filhos amados, que se empenha por nossa salvação, quer nos perdoar e transformar. Já havia dado a nós um exemplo de obediência e vida perfeita. Até então, nenhuma única pessoa no planeta, e depois dele ninguém mais também, teve uma vida perfeita, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Apenas Cristo. No Novo Testamento, cada autor, Pedro, João, Paulo, repete continuamente que nele não havia pecado. Ele foi o único ser humano sem pecado. Mas faltava uma coisa, para Cristo completar sua missão. Só faltava uma coisa, faltava ele morrer em nosso lugar e em nosso favor, pagar a pena dos nossos pecados. E ali no Getsêmani, na véspera de sua morte, ele foi fortemente tentado a abandonar tudo e a voltar para o Pai, sem passar pela cruz. E foi tão forte a tentação, que Jesus suou gotas de sangue. Nenhum de nós suou gotas de sangue até hoje, imagino eu. Mas Jesus suou gotas de sangue porque era humano. Se não fosse humano, não podia suar, mas ele suou gotas de sangue. Tão intensa foi sua agonia. Ele tinha 33 anos e queria viver, era jovem. E dizia: passa de mim esse cálice, Senhor. Mas se não puder, então seja feita a tua vontade. E assim submeteu-se à vontade do Pai. Naquele dia no Getsêmani, ele tomou uma decisão final. Eu vou salvar o ser humano, custe o que custar. Bem, ali no Getsêmani ainda estavam seus discípulos, e Jesus disse para eles: aproxima-se o traidor. E logo apareceu uma multidão de pessoas armadas, com espadas, com porretes. Judas vinha à frente. Judas conhecia o lugar, havia estado com Cristo ali algumas vezes, e Judas havia se comprometido a trair a Jesus. Havia dito para os líderes judeus
aquele a quem eu beijar é ele, pode prender ele. Se aproximou de Jesus, cumprimentou e, como era costume no Oriente, deu um beijo em Jesus. E assim Jesus foi preso. Jesus foi imediatamente amarrado e conduzido então a um julgamento diante do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de senado dos judeus, composto por cerca de 70 pessoas, comandadas pelo sumo sacerdote, e faziam casos de julgamento, e Jesus foi julgado por eles também. Ali ele foi acusado, mas ele não abriu a boca, ele se manteve em silêncio. Em dado momento, o sumo sacerdote colocou sob juramento, em nome de Deus, e aí ele se manifestou. Foi perguntado a ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E ele respondeu: tu dizes, quer dizer, eu sou ele mesmo. Naquele momento cuspiram em Jesus, bateram nele, pessoas esbofetearam o seu rosto, haviam coberto ele com uma vestimenta, ele não podia ver, e batiam em seu rosto e diziam: profetiza-nos, se é profeta, quem foi de nós que te bateu? Próximo dali, se encontravam 2 discípulos, João e Pedro. Os demais todos estavam longe, tinham fugido. Esses 2 seguiram mais distante um pouquinho. E Pedro conseguiu entrar naquele lugar. E de repente, passou uma criada e disse: você é um deles, você é um dos seguidores de Jesus. E Pedro negou, dizendo: não sei o que dizes. De repente passou uma outra criada e disse: você é um deles. E agora ele não apenas negou, mas ele jurou que não era ele. E logo depois um grupo de pessoas estavam ali e disse: você é um deles sim. Agora ele não apenas negou e jurou, mas ele praguejou para mostrar que ele não era mesmo. E nesse momento ele escutou o galo cantando e lembrou de que Cristo havia dito: Pedro, você não vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Acontece que os líderes judeus resolveram matar Jesus. Mas para que isso fosse executado, precisavam ter o aval, a concordância do governador romano, que na época era Pilatos. E Jesus foi levado diante de Pilatos. Ali o acusaram publicamente. E qual foi a reação de Jesus? Novamente silêncio, ele nada disse. Do seu semblante irradiava bondade e paz. Enquanto Pilatos julgava Jesus, alguém trouxe uma mensagem da esposa dele, dizendo assim para ele: Pilatos, não se envolva com esse homem injusto. Tive um sonho com ele essa noite e muito sofri. Não se meta nesse assunto que não é seu. E aquilo sacudiu Pilatos. E a Bíblia diz que Pilatos, ao examiná-lo, não achou culpa nenhuma nele. E por várias vezes o Evangelho diz assim: não acho culpa nele, ele é inocente. Mas ele não sabia o que fazer, porque Jesus estava sendo acusado pelos judeus. E ele então foi informado de repente que Jesus era galileu, e ficou contente com a informação, porque o rei da Galileia, o rei Herodes, estava justamente ali por Jerusalém naqueles dias, e ele então encaminhou Jesus para que Herodes o julgasse. Esse Herodes havia mandado matar João Batista, o primo de Jesus. Era um homem sanguinário, um homem terrível, e quando ele ouviu falar que Cristo estava chegando para ser julgado por ele, ficou muito contente. Havia ouvido falar sobre Jesus, e queria ver Jesus fazer milagres na sua frente. E quando Cristo compareceu, ele tentou fazer que Cristo fizesse milagres para mostrar o seu poder. Mas Jesus não fez nenhum milagre. Porque Cristo sempre fez milagres para salvar pessoas e abençoá-las, nunca para proteger a si mesmo. Pilatos havia enviado Jesus, e agora Herodes com os seus soldados zombaram de Cristo, maltrataram, e depois devolveram ele para Pilatos. Pilatos novamente o examina, novamente diz que Jesus era inocente. E era costume na Páscoa, o governante judeu, mostrando boa vontade para com o povo, soltar um condenado.
E Pilatos lembrou disso. E Pilatos calculou assim: Jesus é um homem que sempre fez o bem. Nunca cometeu nenhum crime. Eu tenho aqui na prisão um outro Jesus, Jesus Barrabás. A tradição diz que o nome era Jesus Barrabás. Esse homem era chefe de uma quadrilha, haviam roubado, matado, feito uma rebelião na cidade, foram condenados à morte. E Pilatos pensou: vou apresentar os dois agora. E ele disse para o povo: olha, eu sempre solto alguém, um prisioneiro, na Páscoa. E eu vou soltar um novamente hoje. Vocês podem escolher Jesus de Nazaré ou Jesus Barrabás. E o povo gritou: solte Jesus Barrabás. Queremos Barrabás. E o que farei com Jesus de Nazaré? Gritaram: crucifica-o. Bem, Jesus foi açoitado bastante naquela ocasião. E depois de açoitar a Jesus, Pilatos então mandou vir uma bacia com água, lavou as mãos, disse: eu sou inocente, entrego para vocês, façam dele o que vocês quiserem. Trouxeram uma coroa de espinhos, colocaram na sua fronte, vestiram com uma velha vestimenta real, e novamente esbofetearam a Jesus, bateram nele bastante. A cruz estava pronta para a quadrilha de Barrabás. Haviam pego Barrabás e mais 2 membros da quadrilha, condenados à morte. Agora Barrabás foi solto, e a cruz que era para ele, foi destinada a Jesus. Então colocaram a cruz sobre Jesus, mas ele estava muitas horas sem comer, havia sido maltratado muito, machucado muito, sofria muito, não teve forças. Quando colocaram a cruz sobre ele, deu alguns passos e ele caiu e desmaiou. Então passava por ali um homem vindo do campo chamado Simão Cirineu. Os soldados romanos obrigaram Cirineu a tomar a cruz de Jesus e a levar até o Calvário, o lugar de execução, a cruz do Salvador. E assim Simão Cirineu fez. Quando chegaram ao local de execução, os soldados haviam aberto 3 buracos na rocha, onde seriam plantadas as 3 cruzes. As cruzes estavam no chão, deitadas. Agora pegaram aqueles 2 ladrões e tentaram fixá-los na cruz. Todos seriam pregados. As figuras trazem Jesus pregado e os ladrões amarrados, mas isso é imaginação. Todos foram pregados. E quando eles foram pregados na cruz, eles xingaram, espernearam, lutaram para sair, amaldiçoaram todo mundo. Quando chegou a vez de Jesus, ele não fez nada disso. Ele abriu seus braços, colocou as pernas na posição certa. E em vez de xingar e blasfemar, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora levantaram as cruzes. Elas foram colocadas na rocha, nos buracos. E quando a cruz bate na rocha, as mãos e pés deles se rasgam. Podemos imaginar a dor que eles sofreram. No início, todos zombam de Jesus. Soldados romanos, o povo, os sacerdotes e até os 2 ladrões. Mas de repente um ladrão, ele ficou várias horas ao lado de Jesus. Ele percebeu que Cristo não era uma pessoa comum. Eu quero que você me acompanhe. Jesus está na cruz e o ladrão está acompanhando e comparando a reação de Jesus com a reação dele e do colega dele. Mas passam pessoas por ali. E eu posso imaginar que de repente passa uma mulher com suas amigas assim: olha, vocês sabem a vida depravada que eu tinha, mas um dia ele passou por minha cidade, me perdoou, me transformou, e hoje sou uma nova pessoa. E o ladrão está escutando. Aí passa uma mamãe com seu filhinho e diz: filhinho, você lembra desse homem? Você nasceu doente, você ia morrer doente, ele passou por nossa vila, e foi ele que curou você, esse homem aqui. E aquele ladrão está escutando e vendo as coisas todas, e tocado pelo Espírito Santo. Ele então entende que Cristo não era uma pessoa comum, e ele o aceita como Filho de Deus. E ele diz apenas uma frase para Jesus, na sua Bíblia dá 1,5 linhas. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares
no teu reino. Já pensou quanta verdade tem aqui nesta única frase? Ele era ladrão, bandido, criminoso, mas ele cria que havia um reino. Ele cria que Jesus do lado dele ia estar no reino. E que Cristo era Senhor do reino e colocava no reino o que ele queria. E ele cria que ele, apesar de bandido e criminoso, ainda podia estar no reino. E Jesus disse assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sobre a cruz de Jesus, Pilatos mandou colocar uma placa. E a placa dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Fazia mais de 1000 anos que os judeus esperavam um rei, que eles chamavam de Messias. E aquela placa dizia que Jesus era o rei deles, era o Messias esperado por eles. Eles não creram nele como Messias. É interessante que no Antigo Testamento nós encontramos muitas profecias sobre o Messias. Aliás, não sei se você sabe, mas a palavra Messias significa ungido. Na língua hebraica a palavra é Messias, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a mesma palavra na tradução é Cristo, e em português é ungido. Messias, Cristo e ungido é a mesma coisa. E havia 2 grupos de profecias messiânicas. Um grupo dizia que o Messias viria como uma pessoa humilde, como um sofredor, que morreria. O outro grupo dizia que o Messias viria como um homem muito rico, muito poderoso, um guerreiro, conquistador, um rei. Nós sabemos hoje que o primeiro grupo de profecias é para a primeira vinda de Jesus, e o segundo grupo para a segunda vinda de Jesus, mas os judeus não entenderam isso. E na compreensão deles, o Messias vinha uma vez só, e seria como rei vitorioso, conquistador. E quando viram Jesus daquela maneira, humilde, simples, eles simplesmente também não o aceitaram, eles o rejeitaram. Mas aquela placa dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquele rei, o Messias que eles esperavam. Jesus foi colocado na cruz em nosso horário, às 9 da manhã. Nas pesquisas feitas se percebeu que os crucificados não morriam no mesmo dia. Não foram apenas os 3 crucificados. Os romanos costumavam crucificar pessoas. Crucificaram milhares de pessoas. Às vezes 1000 pessoas, 2000 pessoas numa única cidade. Gente rebelava-se contra eles. Era muito comum. De vez em quando na Palestina, as pessoas estavam caminhando, viajando a pé, e via um grupo de soldados, e no meio alguém carregando uma cruz. Sabia que era uma viagem só de ida. E agora, Jesus está na cruz. Os crucificados levavam até 1 semana para morrer na cruz. A respiração era difícil, na posição que eles ficavam, o sangue ia se esvaindo muito lentamente, e alguns duravam 1 semana. Mas Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã, e às 3 da tarde estava morto. 6 horas apenas. Por que ele morreu tão rápido? Ele morreu de coração partido. Ele morreu porque ele levava sobre os nossos pecados. Porque recebeu a ira de Deus em nosso lugar, em nosso favor. É por isso que ele morreu tão rapidamente. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala sobre isso. E ele disse assim, Isaías 53, versos 3 a 5. Isaías 53, 3 a 5. Falando dessa ocasião. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Jesus tinha uma angústia mental, não somente física. Ellen White escreveu que a dor mental era tão grande que ele mal sentia dor física. Do meio-dia até as 3 da tarde, quando ele morreu, houve trevas sobre o lugar. E Jesus clamou algumas palavras no final da sua vida. Uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Outra expressão, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a última palavra que ele disse foi: está consumado. Jesus não falava em português, ele falava em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E em grego a palavra que está ali é tetelestai. Tetelestai é a tradução para o português, tradução perfeita, está consumado. Mas tem outra tradução perfeita também. A arqueologia descobriu documentos daquela época de Jesus, papiros inclusive, e quando alguém num comércio tinha uma dívida e pagava a dívida, o dono do comércio pegava aquela nota de dívida e escrevia tetelestai, está pago. As últimas palavras de Cristo na cruz foram: está pago, está pago, está pago. O que Cristo pagou? Os meus pecados, todos eles. Os seus pecados, todos eles também. Na cruz, Jesus morreu como vitorioso, ele venceu. Ele venceu o tentador, a tentação, o pecado. Morreu sem nunca pecar. E ele cumpriu com a sua missão, que era morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. E isso é maravilhoso. E eu termino dizendo para você que o que Cristo fez foi por mim e foi por você também. Mas isso só tem valor se nós o aceitamos como nosso precioso Salvador. Certa vez Jesus estava pregando para um grupo de pessoas, uma multidão, e depois, quando acabou a pregação, as pessoas se afastaram e ele ficou só com os discípulos. E disse assim: escuta, enquanto eu pregava, vocês estavam junto com as pessoas aí. Quem eles estão dizendo que eu sou? Um discípulo disse: olha, no grupo que eu estava, alguém disse que o senhor era Elias que tinha vindo do céu. Outro disse: no meu grupo disseram que o senhor era um grande profeta que tinha vindo. E assim houve várias respostas. E Cristo tornou a pergunta mais próxima, disse assim: escuta, e vocês 12 que estão comigo o tempo todo, vocês passam o dia comigo, fazemos refeições no mesmo lugar, dormimos no mesmo lugar, vocês me escutam o tempo todo, vocês viajam comigo o tempo todo, vocês 12 dizem que eu sou quem? E aí Pedrão, que era o mais rápido, mais afoito em falar, tinha a resposta na ponta da língua: tu és o quê? Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Meus amados, não basta citar a Jesus como um bom homem, como um milagreiro, como um profeta. Temos que aceitá-lo como Filho de Deus, como Messias, nosso Salvador. E assim, tudo que ele fez vai ter valor para nós também. Nessa noite, ao estar aqui diante de Deus, eu queria renovar o meu compromisso com Deus. Já fiz isso muitas vezes, faço novamente aqui. Eu digo para Deus: Senhor, eu aceito o que Cristo fez por mim. Eu aceito como meu representante, aquele que sofreu em meu lugar, em meu favor. Eu quero fazer esse convite para você também. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical, que fala como Deus cuida de nós como seus filhos. E se você quiser fazer como eu, dizer que aceita Jesus como seu Salvador, por bondade fique em pé, se quiser pode vir à frente. Talvez alguém vá fazer pela primeira vez na sua vida isso, talvez alguém tenha feito muitas vezes mais, mas é um bom momento para fazer outra vez, para nós voltarmos a renovar nosso compromisso com Deus. Vamos ouvir essa música e vamos atender esse convite que Deus nos faz para recebermos a Cristo como nosso precioso Salvador.
prazer ouvir você chorar, e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei, e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e a promessa sincera que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Podem cantar comigo? Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Novamente. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, nosso Pai amado, por esse dia em nossa vida, porque nessa noite reunidos em nome de Teu Filho amado, podemos recordar o Seu sofrimento e a Sua morte em nosso favor. Obrigado porque um dia o Criador do Universo se humilhou, tornou-se um de nós, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar. Nesse momento o abraçamos mais uma vez e o aceitamos como Teu Filho amado, como nosso Salvador e como Senhor de nossa vida. Permanece conosco, novamente limpa o nosso coração, nos justifica outra vez e continua a Tua obra nos transformando para sermos a cada dia mais semelhantes a Ele. Nos despede com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.